Fala pessoal, vocês estão ouvindo minha voz assim, né? Deixa eu trocar. Deixa eu mexer um pouco na configuração pra ficar massa. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo resumindo novamente a anomalia destinatária. E dessa vez vou estar resumindo ao especial de Páscoa do segundo capítulo, equivalente à terceira temporada. Que o especial de Páscoa conta como se fosse um episódio zero. Então, vou estar contando hoje do que se trata, o que acontece, resumindo. Por quê? Porque eu aposto que vocês não vão querer, se porventura um dia eu lançar algum episódio aqui no YouTube, vocês verem 3 horas. Então, por isso que eu tô resumindo. Tanto porque também, digamos que às vezes eu não posso resumir, gravar as lives porque fica complicado, que a gente joga pelo Discord e fica zoado. Mas enfim. Então, estou começando. Vocês estão ouvindo minha voz dupla e eu vou tirar esse negócio pra ficar melhor de mim escutar. E sim, eu sei que eu disse de mim. BTS. Então, bora lá. Tudo começa em uma espécie de uma ambientação diferente. O vento está soprando sobre as árvores estão se mexendo. O ambiente parece estar mais tranquilo, mas parece meio chuvoso. Parece algo mais triste do que o normal. E acaba que, como aconteceu no final da última temporada, estava ali o corpo no chão. O corpo do Daniel. Nessa hora, Oliveira e Kenjiro tentaram pensar o mais rápido possível o que eles iam fazer com aquele corpo. Por conta que podia chegar alguém qualquer hora e acabar dando ruim. Então eles decidem levar ele para os fundos da igreja. E eles deixam o corpo até que acontece uma coisa muito legal que eu vou até mudar minha linda voz. Deixa eu achar aqui o teto. Então, eles encontram, sai de lá dentro uma mão branca, com unhas grandes, pretas, toda ensanguentada. E essa mão, ela fala que é a solução. E nessa hora sai uma espécie de braço, um braço muito forte, assim, cheio de músculos. E sai uma criatura que você não consegue definir ela. É como se ela fosse completamente desconhecida para você explicar como que ela é. Tipo, você não consegue saber como que ela é, até porque para cada pessoa tem um pouco de interpretação, mas essa interpretação, além de ser insuficiente, não é capaz de ter a mesma interpretação para outra pessoa. Ou seja, se eu tô vendo um monstro com um olho, meu amigo pode estar vendo uma boca. E aquilo é impossível de se dizer. É como se aquilo fosse desconhecido. Aquilo representa o desconhecido. Aquilo que a gente não domina. E essa voz fala a seguinte coisa: Oliveira, por todas as traições que eu passei, por tudo que eu tive que passar durante esses anos de vida, o inferno vai começar. Eu desregulei a penduralidade. O movimento não tá mais pendular. Tudo tá no 9, no W.9. Então, eu vou transformar sua vida no inferno. Então, começarei de tudo em pouco. Primeiro vai começar o ato 1. O ato 1, você vai descobrir quem eu sou. E você vai sofrer o que eu sofro. Tudo que eu queria viver é uma vida tranquila, mas você arruinou tudo. E tudo isso que tá gerando é por sua culpa. Você vai ser culpado por todos. E tudo isso passa de sua culpa. Porque o seu destino é isso. Você é apenas uma anomalia no meio de tantos outros. E acaba que nessa hora, resumindo bem, ele começa falando sobre algo pendular. E se vocês entendem, o movimento do pêndulo é um movimento que vai e vem.
Ou seja, isso vai ter relação mais pra frente. E acaba que nessa hora eles ficam muito assustados e ficam pensando o que vai acontecer nesse tal de ato 1. Porém, o padre, ele chama eles e fala que precisa ter uma conversa mais séria com eles. Então, o padre pede para eles se sentarem e fala a seguinte coisa: Eu não queria estar fazendo isso, mas eu vou ter que me ausentar. Não só eu. O Dal também vai e a perita tá numa missão. Ou seja, vocês vão também parar de ver ela. E eu vou estar me ausentando por alguns motivos pessoais. Eu não sei o que vai acontecer e só não tô bem pra explicar isso agora, mas resumindo bem, eu vou dar uma chave do carro, da van pra ser mais exato, e vocês vão encontrar uma equipe. Lá dentro do carro vai estar explicando certinho como vocês vão encontrar, onde, em que local. E boa sorte. Adeus. E nessa hora, o padre dá a chave na mão do Oliveira, só que acaba que o Kenjiro vai dirigir por uns R$ 200 por aí. E esqueci de falar isso, mas o Kenjiro ele tá mais alegre por conta que, graças à viagem do tempo, ele conseguiu trazer sua família de volta. Ou seja, o seu irmão, seu pai e sua mãe, que era o que tanto ele lutava. E ele só tá ele tá na organização só para ajudar mesmo. Mas o objetivo em si dele, ele completou. E toda a história tem um fim. Então, já eu conto. Pera aí um pouquinho. Então acaba que o Kenjiro, ele acaba, eu acho que ganhando uns R$ 200 do Oliveira por conta de uma aposta que eles tiveram feito. Até que, de repente, o carro começa. Olá, tudo bem? Eu sou a Alexa Prazer. Eu vou guiar vocês até São Paulo, a Liberdade, para encontrarem os novos membros da equipe. Vocês querem algo? Então eles descobrem que tem uma espécie de Alexa. E eles também descobrem que todas as pessoas que devem um contato com o sobrenatural, todos são da organização. Por conta de uma espécie de maldição, entre muitas aspas, que foi usada para saber melhor sobre localização da pessoa, para eles conseguirem acabar mais fácil com o sobrenatural. E nisso eles descobrem que a Alexa foi implantada por uma pessoa da van. Muito provável que foi aquele escriba que eles acabaram roubando a van, que já tinha uma Alexa, porém ela voltou a funcionar recentemente. E eles conseguem observar que a van ela tá mais tunada, por conta que alguns engenheiros da organização conseguiram arrumar. Então ela tá com umas coisas pichadas, o nome da van, que no caso é Sunny. E eu esqueci de comentar, mas o nome da van é Sunny. Isso foi dado desde o capítulo 1. Então eles ficam muito contentes de saber que tiveram uma remasterizada. E eles descobrem que tem novas coisas na van. Ela meio que conseguiram fazer uma técnica que consegue ampliar o espaço da van. Mas que por fora ela parece ser do tamanho normal. Porém por dentro é como se fosse do tamanho de uma mansão. Isso tudo é aplicado por uma técnica de uma pessoa que ajudou também a construir um pouco a van, que é uma técnica de ilusão, mas isso não vai ter tanta serventia, é só para mostrar que a van tá bonita mesmo. Então, Oliveira pede para Alexa tocar a música Imprevisto. Tava andando de motoca, né? Eu não sei cantar essa música, mas é uma música que meu amigo gosta. Então, ela fala que houve um imprevisto no caminho e começa a tocar. Nessa hora, enquanto Kenjiro estava dirigindo, obviamente mal, porque ele não tem carteira direito, só avisando que eles estão aí com 21 anos, tá? Ou seja, eles já fizeram 18. Nessa hora, eles dão uma parada e vão
é almoçar num lugar chamado McDonald's. E nessa hora eles vão lá e acaba que a Alexa pede algo muito específico. Ela pede um brinquedo da coleção que é um koala, que tem tipo uma vitrolinha na mão, que é como se fosse um violão, só que pequeno. E nessa hora ela fala pra mexer nesse bonequinho pra conectar com ela. E acaba que meio que a Alexa consegue se falar dentro do bonequinho. E o bonequinho passa a se mexer. E se vocês observarem, o começo está bastante animado para a anomalia destinatário. O que quer dizer que o final... Ei, rapaz, mantém até o final do resumo para vocês entenderem o que acontece. Então, eles continuam andando até que eles chegam na Liberdade. E eles encontram a equipe deles. Eles encontram um cara que é denominado como a segunda pessoa mais forte da organização principal. Que no caso tem a organização principal, que é onde fica a maioria das pessoas mais fortes. E tem a organização antecipal, que é resumidamente onde fica a organização onde participam os vilões. Porque como eu tinha dito, todas as pessoas que entram em contato com o sobrenatural, graças às coisas que eles usaram, fazem parte da organização, para ficar mais fácil. Então, os vilões de certa forma estão na mesma organização dos heróis. E claro, não fica explícito assim se tem um negócio de herói ou vilão, mas eu vou chamar assim só para melhorar o entendimento. Mas pode pegar qualquer uma das interpretações e tratar como bem e mal. É por conta que nem sempre os protagonistas são os heróis. O mistério que fica aí no ar, pra quando terminar o RPG vocês vão entender. E continuando, né? E eles encontram esse português de Portugal. Um cara com uma voz muito parecida com aquele cara que canta moda casual de luxo, tô chique e confortável. Que inclusive ele estava cantando isso. E é apelidado como o jacaré, ou crocodilo, ou cara da Lacoste. E também aparece uma mulher com cabelos grandes e é um pouco loiro, com uma mistura de ruivo. É um cabelo em si bem bonito. E eles observam, ela tem um jeito bem animado e parece ser bem lutadora. E depois eles observam também uma pessoa muito pequena. Eles encontram uma pessoa também que tem um instinto meio raivoso, tipo de ser meio estressado, como se tivesse TPM toda hora. E eles encontram depois uma pessoa normal de óculos. Então eles se apresentam como novos, como que eu posso, como professores deles, porque agora eles fazem parte da equipe mais forte, que é no caso a equipe A. Ou seja, eles vão estar entrando para a equipe A. Palmas. E nessa hora, acaba que eles conversam um pouco que eles vão, tipo, como eles são, isso daí é o português de Portugal que fala. Assim, eu sei que é o único personagem de Portugal e ele se acha nada contra os portugueses, deixar isso claro. Ele fala que ele vai deixar eles explorarem um pouco sozinho, por conta que, tipo, tanto que eles precisam melhorar nas habilidades, quanto porque ele é forte, então se der ruim ele consegue ajudar eles. Então depois disso eles vão dar uma rodada na Liberdade para ver se acham alguma coisa. E acaba que eles acharam, perto de uma pet shop chamada Pets, um animal um pouco diferente. Parecia um ornitorrinco meio sem pata, com um chapéuzinho, sem um olho. Eles acham aquilo estranho. E eles ficam com dó da situação daquele bicho. E por mais que eles estão numa situação difícil de enfrentar monstro, eles decidem dar um cuidado melhor pro bicho. E essa pessoa que teve a principal ideia foi Kenjiro. Afinal, como eu disse, ele tem instinto bastante de justiceiro, que quer fazer o bem porque é o certo a fazer. Então nessa hora acaba que eles adotam esse ornitorrinco, porém descobrem que o ornitorrinco fala. Isso deve toda uma tal de reencarnação de um agente da organização, que era da equipe A.
Então, eles viram amigos desse novo ornitorrinco. Ele tem uma personalidade bem feliz e alegre. E, e os diverte muito, eles riem. Até que o ornitorrinco fala pra ir com eles que ele quer apresentar uma loja. Ele chega numa tal de loja chamada Epic Game. Nessa hora, ele vai lá e começa a jogar Yu-Gi-Oh! Com o seu amigo, que ele apresenta como Dante. E eles vão jogando até que acontece uma coisa. O chão começa a tremer. Deixa eu mexer aqui. O chão começa a tremer. E começa a tremer bastante. Como se tivesse algo errado. E nessa hora, o chão vai meio que se quebrando e vai surgindo. O chão vai ficando preto. E surge como se fosse daquele lugar todo preto, como se fosse de uma queimada. Abre um buraco e aparece ele mesmo. Uma mãozinha. Ou melhor dizendo, um bracinho. E sim, é o mesmo braço daquela criatura branca que eu vou chamar só de braço ou de mão pra não ter que falar toda hora como que é. Ah, unha grande, não sei o que. Daí chega e fala: Eu disse que o ato 2 ia começar. Então agora você vai sofrer na minha mão, Oliveira. E nessa hora, eles só escutam ecoar. E eles chegam o mais rápido possível. Pegam o ornitorrinco e... Nessa hora, o ornitorrinco é rasgado no meio. E sim, já começou bem triste. Afinal, não consigo expressar tudo num resumo sentimentos. Porém, até então o ornitorrinco estava bastante amigo deles. Então, nessa hora, todas as pessoas ficam de cara. E o Dante coloca as suas luvas e chama o Oliveira e o Kenjiro para mostrar o negócio. Eles chegam até um muro onde tem vários desenhos e tem uma espécie de pichação, como se fosse de um formato de uma estrela, mas é um formato esquisito que aparenta ter os mesmos a mesma forma das letras dos escribas. Ou seja, normalmente tem muitas linhas em si nas escritas dos escribas. Pode ser tanto linhas retas quanto as mais tortas, redondas, retorcidas por aí. E esse símbolo, eles olham aquilo e o Dante começa a explicar que está acontecendo um evento, que é a queda da singularidade. Isso faz meio que abrir um portal onde é ligado completamente à energia dos monstros. Esse portal acontece que quando uma pessoa que entra em contato com o sobrenatural vai de F, ela retorna àquele mundo, só que com todos os sentimentos à flor da pele em si. Ou seja, se por exemplo ele era muito raivoso, ele vai ficar com muita raiva ao ponto de ser descontrolado. Ou seja, ele explica um pouco sobre essa outra dimensão, que pode chamar tanto de outro mundo, outro lugar. Só que ele chama mais de universo singular. Ele fala que isso tudo tem a ver com a penduralidade. Por conta que ele explica que ele dá um exemplo. São 2h59 da tarde. E depois, quando dá 1 minuto, fica 3 horas da tarde. Porém, o 60 que tem não existe. Até onde podemos olhar com os nossos olhos. Mas na verdade ele existe, porque se é 1h60, a gente pode falar que são 2 horas. Ou seja, de certa forma ele existe, mas não conseguimos ver ele. Tipo, se a gente pegar o relógio. E ele fala que esse 60 é o que separa o nosso mundo dessa dimensão pro nosso. E dentre essa barreira tem o que chamam de espaço da onisciência, que é muito difícil de chegar, mas se tem alguma pessoa que passa por lá e consegue sobreviver, a pessoa se torna uma pessoa bem mais forte,
Mas enfim, isso não veio ao caso até por enquanto. E daí ele fala que tudo isso tem a ver com o movimento pendular, que é quase a mesma ideia da coisa. E quando esse movimento pendular é parado, acontece uma queda na na sonoridade do lugar. E essa sonoridade é o que estabiliza tudo. Ou seja, quando desestabiliza, tudo fica irregular, não fica mais regular. Ou seja, a partir daí os monstros começam a ter uma movimentação mais forte, etc. Então, após ele explicar tudo isso, ele pergunta se algum deles é responsável, se algum deles trabalhava com o tal de Daniel. E eles dizem que sim. Oliveira acaba falando que ele desconfiava um pouco dessa pessoa. E acaba que Oliveira e Dante acabam tendo uma briga. Afinal, Dante não queria estar fazendo o que ele tem que fazer, mas era o trabalho. Ele tinha que executar Oliveira. Então, depois de uma briga, eles conseguem se meio que resolver. Porém, nessa hora ele entrega um papel falando sobre o experimento W.9. E eles ficam confusos sobre o que se trata esse tal experimento W.9. E ele comenta que um homem costurado ele usava o sobrenatural para tentar meio que manipular as pessoas. E por mais que ele fazia isso da forma errada, no começo ele queria ser altruísta, tentando fazer isso para ajudar, para as pessoas conseguirem se sentir melhor. Porém, por conta da manipulação do pai de Lau, ele se tornou essa pessoa. E esse homem, ele está meio que em exploração ao outro lado. E ele pede que vai fingir que ele vai culpar alguém, ainda ele vai ter que esperar, vai ter que culpar alguém. E se eles matarem um homem costurado, ele não vai precisar fazer a execução deles. Ou seja, resumindo bem, se eles matarem um homem costurado, tá feito. Porém, o Dante comenta que ele não sabe muito quem que é esse tal homem costurado. Mas ele fala de 3 pessoas que ele conhece que fazem parte do experimento. Que são Dal, Lau e Gal. Essas 3 pessoas são os mais bem-sucedidos. E falam que as pessoas que porventura não conseguiram ter tão bons resultados é apagar da memória para que não se lembre de nada. E principalmente não lembrar sobre o sobrenatural. E nessa hora ele comenta que o homem costurado apagou a memória de Kenji e Oliveira. E nessa hora eles têm toda a visão do que aconteceu no capítulo 0. Ou seja, eles conseguiram lembrar uma parte muito importante da memória deles. E eles conseguem reconhecer quem é esse homem costurado. E Oliveira olha para ele, consegue ver através das visões o homem costurado. E ele até lembra alguém, mas o qual ele não consegue lembrar. Porque por mais que ele tenha lembrado de bastante coisa, tem ainda bastante furos na memória dele. Então, nessa hora, eles falam que vão tentar achar mais pessoas da organização para conseguir ajudar eles. Mas eles pedem obrigado, porém nessa hora acontece o inesperado. Prazer de novo, Oliveira. Esse é o ato 3. E o ato 3 começa agora. Agora vamos brincar um pouco. Nessa hora, Dante fala que, na verdade, Dante é um suposto nome, mas o seu nome é Gal. E Gal era o melhor amigo da perita. E todos ficam surpresos com aquilo. Porém, ele fala que a chave para ter mais sucesso, para descobrir mais sobre esse portal e se conectar com outro mundo, é através do Gri. Nessa hora eles reconhecem, por conta que antes daquela pessoa do capítulo 1 Ford F, ela fala um tal de Gri. Porém, nessa hora, o ato 3 começa. Lhe pega na perna e joga na rua. Carro que passa,
até que não cura. Nessa hora, acaba que, sim, Braço Branco joga ele sobre um carro e F no chat. Dante foi de F, ou melhor dizendo, Gal foi de F. E todos ficam surpresos, por conta que foi estranho. Porém, Dante aparece como se ele estivesse no outro lado e conseguiu dominar um pouco seus sentimentos. Ele fala que para eles foi muito devagar, mas que para eles já passaram alguns anos, alguns dias, algumas semanas e meses. E nessa hora ele comenta que o tempo se passa de maneira diferente. Ele fala que se eles conseguirem ir para o outro lado, ele consegue ajudar melhor eles. Então ele fala que não tem tanto tempo de falar por conta que seu corpo está adaptado a outra dimensão. Ou seja, ele não pode ficar muito aqui porque senão ele realmente vai de F e não vai ter outra possibilidade. Então ele fala para tentar buscar pessoas da organização para ajudar eles. Então acaba que aparece alguma criatura estranha. E Oliveira e Kenjiro vão tentando lutar, mas a criatura é muito difícil de se derrotar. Porém, o português de Portugal chega lá e só mexendo a espada por 90 graus elimina aquele monstro. E ele pergunta se tá tudo bem com eles e eles falam que sim. Então, eles vão andando para tentar achar alguém. Quando eles vão numa espécie de galeria e observam uma pessoa que tem o mesmo crachá de pessoas da organização. E eles acham que deve ser alguém realmente da organização, não alguém fingindo. E nessa hora eles encontram Escolatia, mas que pode chamar de Escolo. E nessa hora ele se apresenta como uma pessoa que ele é tipo um velho de 60 e poucos anos, que ele é conhecido como o tio sobrenatural. Ou seja, ele é como se fosse o tio para várias pessoas. Ele tem todo um jeito, bebe Skol, até por conta do nome Skol, Escolo, entendeu? Escolacha veio de esculachar. Ou seja, ele é totalmente tiozão. E ele fala que vai ajudar eles. Então eles começam indo por uma empresa que fazia perfume, que é conhecida como Boticário. Nessa hora, eles vão nesse lugar que parece estar meio abandonado. Porém, chega uma pessoa lá acendendo as luzes, uma mulher que está com grandes olheiras e parece que não dormiu, tomou vários litros de café e começa a tentar vender os produtos. Porém, um deles chamou a atenção. Um que tem uma espécie de plasma verde, aquele mesmo plasma das criaturas. Então eles decidem espirrar para ver se acontece alguma coisa. Nessa hora o cheiro é tão forte que acaba desmanhando todos. E nessa hora, quando Oliveira, Kenjiro acorda, eles vê Escolate apenas olhando para o céu, totalmente vermelho. As ruas pretas. Eles perguntam onde que eles estão. Escolate fala que não queria falar onde eles estavam, mas eles estavam no outro mundo. E eles ficam assustados e questionam como conseguiram fazer isso. Escolate fala que aquela mulher depois virou uma espécie de monstro roxo e ele conseguiu derrotar. Porém, aquele monstro conseguiu mandar ele para outro lugar junto com eles, que acaba que descobre que aquele monstro tem o poder de levar eles pro outro lado. Então eles ficam surpresos com aquilo e então acaba que eles vão andando e encontram Lau, que eu esqueci de comentar isso de novo, eu tô esquecido. Quando estavam jogando na lojinha, o Lau apareceu falando que se ele não mandar nenhuma mensagem para eles irem até o outro mundo através do portal. Nessa hora eles encontram o Lau gritando Rosokira e aparentemente batalhando contra uma pessoa. Porém ele é jogado muito para longe. E ele fala que são eles.
E ele pede ajuda pra derrotar essa pessoa. E eles veem que é o que é aquele cara do tempo que eles enfrentaram como boss final no primeiro capítulo, que é a forma dele do outro mundo. E normalmente pessoas do outro mundo param de ser gente, por conta que pega a maioria dos sentimentos. O Dante foi a única exceção, a única anomalia, por conta que como ele meio que conseguiu ser levado do outro lado de uma forma mais tranquila, entre muitas aspas, ele conseguiu ter um pouco das suas memórias ainda. Então, eles observam lá o Lau e eles ajudam a enfrentar aquele cara do tempo. E há muita batalha, batalha atrás de batalha, até que eles conseguem acabar com ele. E eles pegam o artefato do relógio, que é um artefato que consegue transportar eles de novo para onde eles estavam. Porém, nessa hora, eles falam que só vão embora quando acharem um homem costurado. E eles observam que eles estão numa região no outro lado, como se fosse uma espécie de deserto. De tão, tipo, de tantos poucos seres vivos que habitam. Então eles observam o homem costurado. Eles têm uma luta do caramba, que demorou bastante até que finalmente ele é exterminado. Porém, nessa hora, acaba que aparece. O Dante fala que ele primeiro fala meus pêsames, e o Oliveira questiona sobre aquilo. E ele falou que isso tudo é por conta do pai do Lau. E o pai do Oliveira foi de F. O Oliveira acabou de exterminar seu próprio pai. Nessa hora, desbloqueia mais uma coisa na memória, que aquele homem que ele parecia conhecer, na verdade, era seu pai. Nessa hora, ele grita de raiva e fala que quer acabar com o pai do Lau. Enquanto isso, o Lau tá lá perto. Mas, enfim. Porém, o chão começa a ficar preto e aparece o mesmo braço. Ato 4. Agora, Oliveira, tudo que você tem você vai ter agora. Então, diga adeus. E nessa hora, o Kenjiro comenta que sente um vazio no peito dele, que tá sentindo muito frio e que tá até úmido o peito dele. E quando ele fala tudo isso num tom de tristeza, e quando ele olha, sim, ele está com metade do peito de fora, e ele tá sangrando muito por conta da doença que ele tem. E acaba que ele cai no chão, e ele tá bem machucado. E Oliveira vai tentar socorrer ele, mas nada do poder dele funciona, enquanto ele chora e fica com raiva. E Kenjiro tenta acalmar ele contando algumas piadas, mas Oliveira, tipo, não ri de nada, por conta que na hora ele não tava pensando nisso. E então Kenjiro fala a seguinte frase: Eu consegui concluir tudo o que eu queria. Meus objetivos estão terminados. Não morri triste, com raiva. Eu morri realizado. E nessa hora, sim, gente, F no chat. E nisso, acaba que Lau fala pra eles voltar num tom meio triste, pega o relógio e aperta um botão que tem nele e surge um portal pra eles voltarem. Escolate já fala pra eles irem. Então sai de lá o Lau, o Lau, o Oliveira, carregando o Kenjiro, junto do Escolate. Nessa hora, eles conversam um pouco sobre o que aconteceu. E eles conseguem ver que o português de Portugal está muito aflito, por conta que ele não conseguiu proteger. E graças a ele ficar se achando toda hora, ele fez deixou um aluno dele
e Jeff. Então, com esse sentimento triste, eles descobrem mais coisa. O Oliveira, ele sente algo no bolso e tem uma espécie de código. Ele consegue colocar perto de um cofre que tem lá, que meio que tinha uma presença meio sobrenatural. Abre e acha duas coisas. Ele acaba descobrindo que para ele chegar até o pai do Lau, primeiro ele tem que achar o chefe. E o chefe é o que mais sabe sobre o sobrenatural e de tudo que está acontecendo. Coisas inexplicáveis podem ser explicadas por ele. Ou seja, ele é como se fosse um dicionário vivo. Então, nessa hora ele descobre que o chefe está localizado no... Nossa, eu sempre esqueço o nome do lugar. Mas é onde tem o monstro do Lago Ness. Que os homens usam a saia lá. Aí qual que é o nome? Não é Las Vegas, Caramba, eu sempre esqueço. Mas enfim, ele tá nesse lugar. Foi mal por não ter lembrado dele. E nessa hora ele acha também alguns registros do experimento W.9. E o Oliveira descobre que seu pai que fez tudo isso. Mas ele estava sendo manipulado por pai de Lau. Então ele fica muito triste com a situação. Porém, acaba que, pra fechar, o Dal aparece chorando na frente dele. E ele fala que, infelizmente, o padre morreu. Então, deixa eu colocar aqui uma voz mais legal. Au. Eu vou colocar essa dos anos 80. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do RPG. Resumi aqui o equivalente ao episódio 0. E aconteceu um monte de coisa. E foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Por enquanto, já tem o primeiro episódio do primeiro capítulo, equivalente à terceira temporada. E eu vou resumir ele. Agora, o segundo capítulo, no caso, a terceira temporada, eu vou resumir ele de forma diferente. Eu vou resumir de forma episódica, por conta que os episódios ainda estão saindo. Ou seja, eu vou resumir. E só avisando, o primeiro episódio teve que ser dividido em duas partes. Uma que está no primeiro episódio e outra que está na segunda. Ou seja, o primeiro episódio e o segundo tem exatamente 2 horas. O resto tem tudo 3. Ou seja, tá feito! Então espero que vocês gostaram do resumo. E é isso. Pra deixar aqui tocando alguma coisa, pra não ficar muito chato. Até o próximo vídeo e agora escutem minha abertura.